Glória a Deus. Esse louvor é maravilhoso, né? Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, né? Quando fala que Deus velará por ti, significa fazer um plantão constante, significa não arredar os olhos, significa ter toda a atenção voltada. Nós, seres humanos, nós não conseguimos cuidar de várias pessoas ou mais de uma pessoa ao mesmo tempo, com toda a nossa atenção, com toda a nossa dedicação. A gente não consegue, gente. Por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue cuidar de todo mundo 100% ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus, Ele consegue cuidar de todo mundo 100% ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, 100%. Isso nós precisamos aceitar, porque entender nós nunca vamos entender. Porque Deus é Deus, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é de infinito poder. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. De tudo, gente. De tudo. Então, por isso que Ele cuida de você. E por isso que Ele vai cuidar de você. Por isso que Ele vai velar por você. 100%, na totalidade. Desde o alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Deus velará por você. Deus vai cuidar de você. O controle, o comando todo da sua vida está nas mãos de Deus. A gente não consegue entender como, por exemplo, quando acontece alguma adversidade, algum problema com a gente não consegue entender como que isso pode contribuir, como que Deus está cuidando de mim, sendo que está acontecendo essa tragédia, essa catástrofe. Como que Deus está cuidando de mim, sendo que eu estou triste? Como que Deus está cuidando de mim, sendo que eu não consegui aquilo que eu estava buscando conseguir? Como que Deus está cuidando de mim dessa maneira? Alguém pode me explicar? Olha, explicar para você entender como um ser humano, eu não consigo, ninguém consegue. Porque Deus não dá para explicar. Mas de uma coisa eu sei, de uma coisa eu estou certo. Deus está cuidando de você. Nos desalentos, nas provações, como nós cantamos, nas dificuldades, nas dores, nas tribulações, nas perseguições, Deus está cuidando de você. Agora, eu não entendo também como é que isso vai contribuir para o meu bem, sendo que a palavra de Deus fala lá em Romanos, né, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não entendo como que uma desgraça, uma tragédia, uma dificuldade pode contribuir para ajudar uma pessoa. Mas de uma coisa eu sei, se Deus falou que vai contribuir, vai contribuir. Se Deus falou que esse problema que você está passando é para te dar a vitória, isso vai acontecer. Porque o Deus que eu sirvo, Ele não é o homem para mentir, Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Não, Ele promete e Ele cumpre. Então você está nas mãos de Deus, acredite nisso. Você está nas melhores das mãos. Você está no melhor dos cuidados. Acredite nisso. Ainda que muitas vezes você não tenha essa sensação. Porque pode perceber, quando a gente vai num pronto-socorro, que é um hospital muito bem cuidado, muito bem organizado, logo que você entra na sala de espera, você já fala, ufa, esse lugar é bom. Assim, você já tem aquela sensação de que você vai ser bem tratado. Mas com Deus nem sempre é assim. Com Deus muitas vezes você está passando por uma tribulação, você está passando por uma tempestade danada, o que você só vê são nuvens e nuvens carregadas, nuvens negras sobre você. Você vê que tudo, na verdade, humanamente falando, estará contribuindo para o seu mal. Mas com Deus não. Ainda que você veja que está tudo ruim, com Deus você pode sentir-se em paz, tranquilidade, porque Deus Ele está te segurando nos braços, Ele está cuidando de você. Independente de qualquer situação que você esteja vivendo, independente, Ele está cuidando de você. Ele vai continuar cuidando de você.
essa noite vai passar. Essas trevas vão passar. Essas dificuldades vão passar. Essas nuvens, essas tempestades, elas vão passar. Elas vão passar. O que Deus não tem prazer em ver você sofrendo, em ver você chorando. Deus não tem prazer em ver você passando dificuldades. Ele não tem prazer. Agora, o que Deus tem prazer é fazer com que, através das dificuldades, através das tribulações, através de todos esses problemas que você está vivendo, Deus tem prazer em te ensinar e dar para você o melhor. O melhor. Porque você pode até conseguir humanamente muita vitória financeira, econômica. Você pode conseguir humanamente isso. Mas você só vai conseguir em Deus tudo isso e ainda a paz, a alegria, o conforto em Cristo Jesus. 100 vezes mais você vai conseguir tudo que você precisa na vida econômica e financeira. E aí Jesus falou, eu ainda vou dar paz para você, vou dar amor, eu vou dar alegria, e a sua alegria ninguém vai poder tirar. Não é maravilhoso isso? Então vamos buscar em Deus. Porque quando a gente busca só com vistas a coisa física, material, a gente só consegue isso. Mas quando a gente busca Deus acima de todas as coisas, a gente consegue isso e muito mais. Aleluias. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos hoje falar acerca dessa perseverança, dessa fé, e tudo isso que eu introduzi falando para vocês, essas dificuldades, né? Essas fraquezas que muitas vezes nos rodeiam, e que é normal porque nós somos humanos, né? Nós vamos ler um pouco mais disso na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Eu acho linda essa história, eu acho tremenda essa história. A cura de um jovem possesso, aí a linguagem de hoje fala a cura de um menino. E nós precisamos orar muito pelos nossos jovens de hoje em dia, não é? Me entristece muito o coração quando eu vejo juventude, adolescentes, com um copo de bebida alcoólica nas mãos, se drogando e jogando a vida fora. O adolescente tem uma vida tão bonita, o jovem tem uma vida tão bonita. Por isso que a Bíblia fala lá no livro de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e o tempo em que dirás, neles a minha alma não tem prazer. Então o Senhor Deus, Ele nos dá essa orientação de um jovem, ele servia a Deus, porque é um momento bonito, é um momento lindo da vida dele. E é um momento de construção também, construção do caráter, construção de toda uma vida que ele tem pela frente. Mas me entristece muito porque no momento da construção ele está destruindo. Então nós vamos orar muito pela nossa juventude brasileira e até do mundo inteiro, né? Orar muito pelos adolescentes, porque eles estão destruindo aquilo que era para construir. Isso é muito triste, muito triste. Mas o nosso Deus é poderoso para mudar situações que são impossíveis de se mudarem, em nome de Jesus. Deus pode mudar, através da sua oração, através do seu empenho. Eu vou pegar esse jovem e vou levar lá para a igreja. Eu vou pegar esse adolescente e vou levar ele lá para a igreja. Eu te garanto, quando ele chegar aqui, alguma coisa vai acontecer na vida dele. E algo de bom vai acontecer na vida dele, em nome de Jesus. Não desista não, viu? Vamos ver a história aqui desse jovem. Eu vou já partindo o início da leitura pela linguagem de hoje. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles?
Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no chão e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo, mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Até aí, amém? Vamos orar um pouco mais. Pai amado, em nome de Jesus, quero te agradecer por tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida até aqui, Senhor. Oh Deus, continua falando conosco. Me dê intrepidez, ousadia, sabedoria para pregar a tua palavra. Abra também o entendimento dos amados ouvintes que estão me ouvindo, não só aqui na igreja, mas esses que estão ouvindo por meio desse vídeo, desse canal na internet, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. Senhor, abre o entendimento, Deus, para que a tua palavra entre na mente, desça para o coração e traga grande transformação, Senhor. Te agradeço, Senhor, porque tu és fiel à tua palavra e o Senhor vela para cumpri-la, meu Deus. Muito obrigado. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vemos o desenrolar dessa história, né? A gente vê que os discípulos eles estavam conversando, estavam discutindo, e na verdade a Bíblia está falando aqui que os mestres da lei estavam lá discutindo também. Então a primeira coisa que a gente começa a aprender aqui é o seguinte: que tem momentos na nossa vida que o momento não é discutir quem está certo, quem está errado, qual religião que salva, qual religião que não salva, qual é a maneira de estudar ou não estudar, de fazer ou não fazer. Tem momentos que tem que fazer, e fazer a coisa certa. Tá certo? Porque mestre da lei, o que era? Eram os estudiosos, gostavam de estudar, gostavam de analisar. Né? Então tem coisas que nós começamos a aprender aqui, é o seguinte, que tem coisas que são muito práticas na nossa vida. Então qual era aqui o cenário? Era um pai desesperado. Esse pai amava o filho e ele já vinha sofrendo com aquele filho, com o mal que aquele filho estava passando desde criança. Esse pai ouviu dizer que havia uma esperança passando ali. Havia uma esperança para o filho dele que há anos estava sofrendo. E esse pai correu para essa esperança. E essa esperança é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse pai ele precisava se encontrar com o Senhor Jesus. Esse pai ele precisava da ajuda de Jesus. Então tem momentos na vida em que as pessoas não precisam, vamos explicar isso, explicar aquilo, tudo bem, os mestres da lei, as pessoas que ensinam a Bíblia, elas têm um valor imenso, mas tem momentos na vida que tem que ser prático.
Tem que saber onde está o problema, ir lá e resolver o problema e trazer o conforto, trazer o alívio para as pessoas que estão sofrendo. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Olha, tem determinadas situações em que a pessoa é muda porque nasceu daquele jeito e não foi o problema foi um demônio que entrou e fez a pessoa ficar muda. Tem certas situações em que a pessoa ela é surda, ela não consegue ouvir, não tem audição. É nascer, isso é normal. Mas tem certos casos em que o demônio entra na pessoa e bloqueia a audição da pessoa, bloqueia aqui as cordas vocais, a língua, prende a língua da pessoa, e os demônios fazem com que a pessoa não consiga falar. E os ataques, inclusive, né, as manifestações demoníacas, elas se mostram dessa forma. Nesse caso, esse jovem, o que estava acontecendo com ele? É que o demônio agia nele. Então, como que acontece isso? O demônio, ele desce do céu, entra na pessoa e depois tem que cantar para esse demônio sair e ele subir de novo? Não, não é assim. O demônio já está na pessoa. E o demônio, ele quando entra na pessoa, ele pode entrar através de trabalhos espirituais do mal, né? Através de relacionamentos com outras pessoas que têm demônios também. Tem determinados lugares na África em que os feiticeiros, eles pelo olhar matam as pessoas. Então muitas vezes um endemoniado passa só pelo olhar o mal para outra pessoa. Aí esses demônios entrando na pessoa se aloja na mente, se aloja no coração, se aloja em algum órgão da pessoa, seja nos pulmões, seja nos rins. Em qualquer um dos órgãos, o demônio ou os demônios podem se alojar e ficarem escondidos lá dentro do corpo da pessoa. Porque demônios, eles não têm corpo, eles são espíritos. Eles são invisíveis. Logo, eles precisam de um corpo para agir. Quem está entendendo? Estão entendendo? Eles precisam de um corpo para agir. Mas tem demônio que entra, ou demônios que entram no corpo da pessoa e ficam ali, anos, no corpo daquela pessoa. Às vezes não é o caso, como que acontecia aqui com esse jovem, de o demônio agitar o corpo dele, convulsionava, ou seja, ele começava a espumar a boca, jogava no chão e rolava. E como esse pai estava falando aqui para Jesus, muitas vezes joga na água e joga no fogo, tentando fazer o quê? Fazer o quê? Matar. Então o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Nesse caso, esse jovem estava endemoniado. O mal tinha entrado nesse jovem. Não é que o mal entrava um pouquinho, saía, vou ali dar um passeio, daqui a pouco eu volto para entrar no corpo dele de novo. Não, o mal ele vem para morar no corpo das pessoas. Certa vez Jesus falou assim, quando a gente expulsa o demônio de uma pessoa, os demônios, eles ficam andando por lugares áridos, quer dizer, eles vão para o deserto. Aí não encontrando lugar para pousar, quer dizer, não encontrando casa, morada, porque o Satanás, os demônios, eles acham que o ser humano é casa deles, é morada deles. Percebe como é o contrário? Na verdade, a morada, o ser humano tem que oferecer morada para Deus. A Bíblia diz que vós sois templo onde habita Deus, onde habita o Espírito Santo.